Pai do Senhor, meu amado pastor Jefferson, Pai do Senhor, pastor Isidoro, Deus abençoe vocês, homem de Deus. Como é que você está, pastor Isidoro? Pastor Jefferson, Deus abençoe a sua vida, meu querido. Vocês estão me ouvindo bem aí? Como é que está o áudio? Tá tranquilo? Dá um ok para mim sobre o áudio. Vê se tá bom, pastores. Pastor Jefferson, o som, o áudio tá legal aí? Dá um toque para mim, por favor. Ou o pastor Edson Isidoro. Vamos orar, meus queridos. Vamos orar a glória de Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, meu Deus, obrigado, Senhor, por essa oportunidade, que o Senhor venha perdoar os pecados com o qual eu tenho pecado. Tenha misericórdia, Senhor, da minha alma, em nome de Jesus Cristo. Estende as mãos do Senhor, meu Deus, de infinita misericórdia, sobre a minha vida, Senhor, sobre a minha casa. Ó Deus, neste momento, ó Senhor, me coloco perante o Senhor para apresentar, meu Deus, o teu povo, Senhor, começando pelo meu lar, começando, ó Deus, pela minha casa, em nome de Jesus Cristo. Venho apresentar, meu Deus, a minha esposa, que neste momento está indo para o trabalho. Venho apresentar nas mãos do Senhor da minha vida, Pai, tenha misericórdia de nós, pecadores, que o Senhor venha nos sustentar, meu Deus, que o Senhor venha, meu Pai, nos manter de pé, que o Senhor venha nos guardar, meu Deus, do maligno, nos guardar de todos os males. Pai Santo, Pai Eterno da glória, bendito seja o teu nome, que o Senhor, meu Deus, de uma forma sobrenatural, grandiosa, venha, Senhor, operar nas nossas vidas, Senhor, nos brindando, nos capacitando, nos direcionando, nos conduzindo, nos sustentando pela tua graça, bondade, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Apresento nas mãos do Senhor, ó Pai, a vida, Senhor, do pastor Jefferson, Senhor, do teu servo, o teu filho. Visita neste momento com poder e glória, Senhor, do teu filho, visitando as suas petições, entrando com resposta às petições do teu servo. Meu Pai, entrando com resposta
aquilo que Ele tem colocado de contínuo perante a Tua face. Ó Deus Santo, ó Pai eterno, dar a vitória, que o Senhor venha quebrar os laços do passarinheiro, que o Senhor venha destruir, meu Deus, as fortalezas, opressores espirituais, na dimensão espiritual, Senhor, uma vez que nós estamos, ó Pai, numa luta, numa batalha, numa guerra espiritual. Entra com uma grande vitória sobre a vida do teu servo. Visita, meu Deus, a esposa, visita, meu Deus, os negócios, visita, ó Pai, de uma forma, meu Deus, grandiosa, carinhosa, Senhor, cada necessidade do pastor Jefferson, teu filho. Em nome de Jesus Cristo, apresento neste momento a vida do teu filho lá, a esposa, os filhos, vai de encontro, trabalhando de uma forma grandiosa na vida de toda a família, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, meu Deus. Apresento nas mãos do Senhor, do nosso pastor Edson Sidoro. Visita o teu servo, ó Pai, neste momento, ó, de encontro, meu Deus, com a vida do teu filho, ó, com a vida espiritual do teu servo, ministerial, que o Senhor venha continuar trabalhando de uma forma, meu Deus, grandiosa, poderosa sobre a vida do teu filho, ó Deus, que o Senhor venha continuar usando como o Senhor tem usado na terra, para abençoar, meu Deus, muitas vidas, Senhor, e pelos quatro cantos do planeta, Senhor Pai. Entra, Senhor, com uma grande vitória. Vá de encontro com a vida do teu filho, vá de encontro com as petições do teu filho, aquilo que ele tem apresentado perante o Senhor, conforme as suas necessidades, as suas adversidades, Senhor Deus. Apresento nas mãos do Senhor, ó Pai, a todos os irmãos, irmãs, ó Deus, pelos quatro cantos da terra neste momento, aqueles que se encontram em grande aflição, grande angústia, Senhor, tribulação, que o Senhor, meu Deus, venha dar a vitória, que o Senhor, meu Pai, venha operar, meu Deus, o milagre, que o Senhor venha trabalhar de uma forma grandiosa, e o nome do Senhor venha ser glorificado. Ó Deus Santo, ó Pai eterno, entra, Senhor, com uma grande vitória, Espírito da verdade, Pai Santo e Pai amado da glória. Dá a vitória, Senhor, e opera, meu Deus, poderosamente, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha dar a vitória, que o Senhor venha visitar aqueles que se encontram debaixo de opressão, debaixo, meu Deus, de luta, dificuldades, Senhor, dores, meu Deus, retaliação. Ó Deus, vá de encontro neste momento com a vida destes, ó Pai, que se encontra desta forma. Que o Senhor venha dar a vitória, que o Senhor venha operar grandes maravilhas. Sim, somente o Senhor pode dar a vitória àqueles e aquelas que se encontram em angústia, em desespero. Quantas almas neste momento, ó Deus, que se encontram em desespero, angústia, tribulação, meu Deus e Pai, pessoas em depressão, pessoas enfermas, pessoas com câncer, pessoas nos leitos de hospitais, desenganado pela medicina. Senhor da glória, visita neste momento, ó Pai, essas vidas, vai adentrando neste leito de hospital, visitando esta vida que o médico talvez já desenganou, meu Deus, dizendo que não há mais jeito, mas a tua palavra diz, Provérbio 16, do Senhor é a última palavra, do homem são as preparações, aleluia, Senhor, das suas palavras que vêm dos seus lábios, mas do Senhor é a resposta da boca. É o Senhor que dá a vitória, é o Senhor que dá a última palavra, ainda que o homem diga que não, ainda que o homem diga que acabou, que não tem mais jeito, o Senhor dá a última palavra, porque ainda o Senhor permanece no controle. Sim, o Senhor ainda permanece inabalável, assentado no trono de glória, reinando sobre tudo
tudo sobre todos, como majestade, com braço forte, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor da glória, reina sobre os céus e terra e debaixo das águas dos mares. Deus dá a vitória. Visita pessoas neste momento, pessoas possessas, pessoas oprimidas por entidades. Deus, que o Senhor venha repreender neste momento, em nome de Jesus, toda obra do inimigo, aí dando, Senhor meu Deus, a vitória. Realiza, Senhor, uma grande obra sobre esta vida. Pessoas que estão assistindo esta live neste momento, em busca de uma resposta, de um direcionamento, o Senhor vem dar a vitória, o Senhor vem mover, meu Deus, com a glória do Senhor na vida dele, na vida dela. Ó Deus, visita, Senhor, vai rompendo pelo poder da tua graça. Entra neste lar, neste casamento, entra, Senhor meu Pai, nesta família, adentrando esta casa, meu Deus, entra nesta causa impossível, essa causa, Senhor meu Deus, na justiça, entra com a grande vitória, em nome de Jesus, ó Pai, esta causa difícil, que há anos vem se arrastando, se prolongando, mas que o Senhor venha pelejar pela vida do teu filho, pela vida da tua filha, sim, dar a vitória, ó Deus Santo, ó Pai eterno. Visita minha irmã, Senhor, neste momento, a Lucinha, a de encontro com a vida dela, lá no Maranhão, Senhor, visita a minha irmã, visita o negócio próprio dela, visita a vida espiritual dela, a vida espiritual do esposo, visita os filhos, visita a minha família aí no Maranhão, meus pais, os meus filhos, estende a tuas mãos de poder e glória, Deus que reina sobre todas as coisas, peleja, Senhor, entrando com uma grande vitória, entra com resposta a petições, Senhor Pai, entra com resposta a orações, Senhor da glória, vai de encontro, operando poderosamente. Apresento nas mãos do Senhor neste momento vidas que outra hora estava na presença do Senhor, mas que hoje, ó Pai, por algum motivo já não busca mais, já não ora mais, já não medita mais na tua palavra, já não tem mais um tempo, Senhor, meu Pai, de devocional, de particularidade com teu Santo Espírito, dentro do seu quarto, em qualquer lugar, onde quer que seja, meu Deus, isso já se perdeu na sua vida, já não há mais força nem ânimo para isto, mas eu oro neste momento, levanta novamente este homem, levanta novamente esta mulher, visita, Senhor, neste momento, pessoas que se encontram, meu Deus, desesperados por causa de situações, principalmente financeiras, meu Deus, pessoas, Pai, que está passando atrito dentro dos relacionamentos, Deus entra com uma grande vitória, aí mudando a sentença, aí mudando a história dentro desta casa. Bendito, ó Pai, seja o teu nome santo, opera com poder soberano na vida destas pessoas, aí quebrando laço, repreendendo, Senhor meu Deus, todo embaraço, toda luta, toda guerra, toda adversidade, entra com uma grande vitória, aí trabalhando poderosamente, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sustenta nas mãos dos teus filhos, vai sustentando e trabalhando e operando, vai, meu Deus, direcionando, conduzindo, ó Deus maravilhoso, ó Pai eterno, dá a vitória, Senhor, e opera, meu Deus, poderosamente, de uma maneira gloriosa e poderosa. O Senhor, meu Deus, vem dar a vitória, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém e amém, glória a Deus. Meus amados, queridos irmãos, Deus abençoe a Lucia, minha irmã, ela, seu Beto, o esposo, que está lá no Maranhão. Deus abençoe a sua vida, minha irmã. Glória a Deus. Eu vou ler uma passagem aqui
no livro de Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6. Glória a Deus, a partir do versículo 12. Está escrito assim, o versículo 12. Aconteceu que, naqueles dias, subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. O versículo 13. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Versículo 14. Simão, ao qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu. Verso 15. Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote. Verso 16. E Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariote, que foi o traidor. Amém, meus amados? Eu quero falar um pouco com os irmãos, com você que está assistindo essa live. Se vocês pudessem dar um ok, só para me ter a convicção de que o áudio está legal. Se estão me ouvindo bem, eu vou ser muito breve, mas quero falar um pouco de oração. Vou falar um pouco com vocês sobre oração. Jesus Cristo, o nosso Senhor e Jesus, a sua encarnação, o próprio Deus, Jesus sendo Deus, ele se fez homem. E nessa encarnação, por conta da paixão da morte, conforme Hebreus capítulo 2, versículos 6 e 7, ele se fez menores do que os anjos, e de glória e de honra Deus o coroaste. Fala da sua exaltação, fala da sua morte e ressurreição. Jesus, ele se fez homem por causa da paixão da morte. Um corpo foi preparado para ele, falando-se da sua encarnação. Como é do conhecimento de todos, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. É o nosso Senhor Jesus. É a encarnação da palavra. Tia Raimunda, Deus abençoe. A encarnação do Verbo. E eu estou falando essas coisas aqui para nós entender um princípio importante, além da salvação e tanto outros ensinos que o Senhor Jesus nos traz através da sua encarnação. É importante lembrar que quando Jesus vem a este mundo,
se fazendo carne, ou seja, se fazendo ser humano, não há um filho na terra de Deus. Porque toda a humanidade estava corrompida, caída e destinada à condenação eterna, que significa viver eternamente separado de Deus, em sofrimento e angústia por ausência de Deus. Porque o que nos promove angústia, o que nos promove sofrimento e o que nos promove dores não é nada deste mundo. As coisas deste mundo também promovem tudo isso. Mas não existe sofrimento e dor maior que é promovida em nós. A maior de todas é a ausência de Deus. É a ausência de Deus. É o maior sofrimento do homem, é a ausência de Deus. Jesus, quando ele morre na cruz do Calvário, para nós entender o sofrimento que causa a ausência de Deus na vida do homem, na terra, é quando Jesus ele morre na cruz do Calvário. Que ele diz: meu Deus, por que me abandonaste? Ali é o maior sofrimento de Jesus. Jesus que veio do Pai e que conheceu o Pai, agora está em uma condição humana, limitado como homem, para poder morrer no nosso lugar, para poder assumir a sua culpa, que está me assistindo aí, como também a minha, e a culpa de toda a humanidade. E naquele momento, o sofrimento de Jesus é porque Deus o deixou. Deus, por algum momento, o abandonou, se afastou. E por que isso aconteceu na cruz? Por um simples fato, que é o pior de todos, o pecado. O pecado separa o homem de Deus. O pecado leva o homem para longe de Deus. O pecado tirou Adão do Éden. O pecado faz uma divisão entre Deus e o homem. Isaías 59, o versículo 1 e 2. Especificamente, o versículo 2. Então, essa separação promove dores terríveis. E cá entre nós temos que procurar cada dia construir uma vida com Deus, para que a gente não venha sofrer essa separação eterna. Voltando aqui, porque nós vamos falar de oração, mas para falar de oração eu estou falando de alguns pontos que o Senhor Jesus nos ensinou. Jesus, quando ele se faz homem, o Verbo se torna homem, Jesus Cristo, a pessoa de Jesus, ele é o nosso modelo de filho de Deus. Isso aqui é importante nós entender. Jesus é o único filho de Deus na terra. Quando Jesus nasce, ele é o único filho de Deus considerado por Deus como seu filho. Talvez você se pergunte: Marcelo, mas até aquele momento, as outras pessoas, toda a humanidade não era filho? Não. Eram só criaturas. Deus não considerava como filhos, porque Deus só considera como filho aqueles que vivem a obediência a Ele. À luz da Bíblia, Deus ser pai e nós sermos filho, não é simplesmente nós falar da boca que sou filho. Não. É muito mais do que isso. Para Deus o Filho é aqueles que andam debaixo da submissão da palavra dele. Não podemos ser filhos e andar vivendo desonrando a Deus. Não somos considerados como os filhos.
de Deus, mas como os filhos do diabo. A Bíblia fala claramente sobre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Não porque o diabo é pai, porque ele criou alguém. O entendimento dessa expressão que o diabo é pai e que tem seus filhos é porque aqueles que não fazem a vontade do Pai celestial, Deus, obviamente está debaixo de outra submissão que é a do diabo. Então se entende que filho é aquele que manifesta as características do Pai, a essência do Pai. O Filho, Jesus Cristo, ele tem a mesma essência do Pai. Você vai ver constantemente Jesus falando: eu aprendi do meu Pai. O que ouvir do meu Pai, estou falando para vocês. Eu vim do Pai e vou voltar para o Pai. Isso é a essência do Filho. Jesus é o único modelo. E através deste Filho único, como o próprio Deus fala, no capítulo 3, o versículo 13, 14, 15 e 17 de Mateus, Jesus está vindo da Galileia a ter com João, seu primo, que estava à frente dele já há um tempo, batizando, pregando sobre o arrependimento. E Jesus ele vem para dar início ao seu ministério. E Jesus chegando ali, João se opõe, pois por revelação divina do Pai, João entende que ele é o prometido, que ele é o Messias, que ele é aquele que veio tirar o pecado do mundo e salvar a humanidade. João entende o seu lugar, João entende a sua posição no reino e não se submete a fazer aquilo que ele foi chamado para fazer, reconhecendo a grandeza do Senhor que estava diante dos seus olhos. Jesus, no entanto, com toda a humildade, fala para ele que é necessário que isso viesse a ser feito para que se cumprisse toda a justiça, ou seja, cumprisse toda a justiça, cumprisse tudo aquilo que estava escrito sobre a pessoa do Messias, pois ele veio para cumprir a lei e não abrogar a lei. Ele veio para cumprir o que já estava escrito a respeito da sua pessoa. Jesus, quando se batiza, três coisas acontecem. O primeiro milagre sobrenatural é que o céu se abre. E quando o céu se abre, em seguida, algo sobrenatural acontece, uma pomba, o Espírito de Deus em forma corpórea de uma pomba, para que os que estavam ali viessem enxergar, ver que algo sobrenatural estava acontecendo ali, uma vez que o Espírito de Deus é Espírito, não pode se ver. Então tomou-se uma forma corpórea de uma pomba para ser visível a olho nu, para que todos que estavam ali do batismo de João testificassem da verdade do que estava acontecendo naquele momento. Quando a pomba repousa sobre Jesus, terceiro sinal, uma voz do céu, o Pai diz: eis aí meu filho, em quem eu sinto prazer. Ou em outras versões, em quem eu até esqueci outra versão, a palavrinha que usa em várias versões, em que me comprazo, mas é prazer. Neste filho aí eu tenho prazer. Por que Deus tem prazer? Porque ele fazia a vontade do Pai. É por isso que ele tem prazer. Quando nós não fazemos como filho de Deus a vontade do Pai, Deus não tem prazer. Aliás, Deus fica irado conosco. Então observe que Jesus, como homem, ele vai efetuar o plano de Deus na terra. E Jesus está nos ensinando vários princípios. Vários princípios ele está nos ensinando. E um desses princípios é como ser filho de Deus.
o que significa ser filho de Deus. Como que tem que agir o filho de Deus. Como que tem que se comportar o filho de Deus. Jesus é o seu modelo, se nós somos servos de Deus. Jesus tem que ser o meu modelo. O modelo de vida de um filho de Deus está na pessoa de Jesus. Amém? Estar na pessoa de Jesus. Certa feita, o Senhor Jesus, no capítulo 13, versículo 15 do Evangelho de João, ele fala algo que é tremendo. Ele diz assim: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Então, o que Jesus está dizendo aqui, que tudo o que ele fazia, os seus seguidores tinham que tomar por exemplo e fazer também. Entendemos que, assim, Jesus é o nosso modelo de vida de um verdadeiro filho que agrada o Pai e que tem como propósito voltar para a eternidade. Ouvindo o Pai, vou voltar para o Pai. Você e eu e toda a humanidade vem do Pai. E a vontade do Pai é que nós voltamos para lá. Sabemos que muitos não vão voltar para lá, porque vai rejeitar a vontade do Pai. Mas aqueles que se submeterem voltarão assim como veio. Filipenses 2,5: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Quando Paulo fala que tem que haver em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, ele está dizendo que Jesus é o nosso modelo, que Jesus é o nosso espelho. Jesus, ele nos ensinou como ser um filho de Deus. É por isso que Jesus ele usava tanto, mas tanto, a palavra Pai. Você já se perguntou por que Jesus falava raramente Deus, mas as palavras que ele mais usava era Pai? É porque Jesus, ele veio buscar o que se tinha perdido. Não sei se você lembra, mas no capítulo 18, o versículo 10 de Lucas, está escrito assim, capítulo 18, aqui ó, 19, perdão, acho que é o 19. Lembrar desse texto? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O primeiro Filho de Deus, criado na terra, porque Jesus não é criação, Jesus foi gerado, porque ele já existia. O que foi gerado, porque já existia. Agora, o primeiro filho perfeito que Deus criou foi Adão. E a segunda filha perfeita, Eva. Eles eram perfeitos, santos, imaculados, sem defeito. Eles eram filhos de Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia, o capítulo 3 de Lucas, o versículo 38, na versão transformadora 2016, está escrito assim: Cainá era filho de Enos, Enos era filho de Sete, Sete era filho de Adão, e Adão era filho de Deus. Você está entendendo? Essa genealogia de Lucas capítulo 3 está falando de José, da genealogia de José, voltando ao princípio, ao primeiro homem, Adão. E nessa versão aqui fala que ele era o filho de Deus. Quando entra o pecado, perde a filiação. Porque, como eu falei outra hora, quando o homem peca, é expulso do Éden, não é considerado por Deus como filho, mas só como uma criatura. E por quê? Porque o homem ele passa a viver da sua maneira. Ele passa a fazer a sua vontade. Ele não obedece mais a Deus.
Então, quando isso acontece e não há arrependimento, Deus não considera como filho, mas como filho do diabo. É uma palavra forte, filho do diabo, mas é uma verdade à luz da Bíblia. Ou nós somos filho de Deus, ou nós somos filho do diabo. Repito que a expressão filho do diabo não é porque ele nos criou, porque tudo que existe foi criação de Deus. Mas se trata da conduta, porque como o pai ele tem uma essência, o filho também tem. Então, o diabo ele é pai da mentira. Aqueles que não vivem como filho de Deus, ele vive na mentira. Então observe que o filho reproduz as características do pai. O filho reproduz ou espelha-se nas mesmas coisas que fala ou faz ou vive o pai. O diabo é mentiroso. O filho dele vai ser mentiroso. O diabo engana. Os filhos dele vão enganar. O diabo mata, é homicida. Os filhos dele matam. Os filhos de Deus, Deus ama. Os filhos de Deus vão amar. Os filhos de Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. Os filhos de Deus é misericordioso. Por quê? Porque o filho ele tem que reproduzir a natureza do seu pai. Então é por isso que João fala na primeira carta, capítulo 3, versículo 10, essa é a diferença dos filhos de Deus e dos filhos do diabo. Porque quem é filho de Deus faz a vontade de Deus. Amém? Então Jesus, quando ele entra na terra, ele é o único filho de Deus, porque toda a humanidade está corrompida. Vivendo a seu bel prazer, do seu jeito, o salário do pecado é a morte. Jesus é o único filho perfeito. Toda a humanidade caída. O que acontece? Quando Jesus começa a pregar a palavra de Deus e as pessoas começam a receber a palavra, o evangelho, a sua mensagem, essas pessoas vão se arrependendo e elas vão entrando na família de Deus. Porque, biblicamente, Deus tem uma família. O reino de Deus é tratado como uma família, onde tem o pai, que é Deus, onde tem a mãe, que simboliza a cidade santa, onde tem um filho primogênito, que é Jesus Cristo. Então, temos aí uma família. E através desse filho primogênito, que é o Jesus Cristo, todos que entregam a vida para ele, entra na família de Deus, sendo irmão de Jesus. Olha que coisa tremenda. Então ele veio buscar e salvar o que se havia perdido, a humanidade. Só que é necessário entender isso. Olha só, Jesus, quando ele ressuscita, no capítulo 20, o versículo 17 do Evangelho de João, ele diz, ele acabou de ressuscitar. Disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos e dize-lhe que eu subo para o meu Pai e o vosso Pai, o meu Deus e o vosso Deus. Jesus, ele consumou a obra que o Pai deu para ele fazer. Aqui é a ressurreição de Jesus. Ele já morreu, ele já ressuscitou. O que significa isso? Nesse momento, toda a humanidade, claro, aqueles que entregaram a vida para Jesus, é reconciliado com o Criador, com Deus. Tornando assim filhos de Deus através do novo nascimento. Quando nós olhamos capítulo 3, 1 e versículo 13 e 14, versículo 12 e 13 de Evangelho de João, capítulo 1, está escrito: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, aos que creram no seu nome.
os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João está falando aqui dos filhos de Deus. E quem é os filhos de Deus aqui que João está falando? É os que nasceram de novo. E por que nasceram de novo? Porque toda a humanidade estava corrompida. E todos nós nascemos uma vez, de nossos pais carnais. E o pecado entrou pelo homem. Então toda a humanidade, a partir de Adão e Eva, foi contaminada. Então quando a criança nasce, ela já nasce separada de Deus. Tratando-se da criança, lembrando, para que alguns não entendam errado, a criança, quando morre sendo criança, a sua inocência responde pela sua salvação, porque é inocente. Mas quando a criança atinge uma idade que sabe o que é o bem e o mal, já é pecador. Precisa se arrepender para ser salvo. Então quando ele fala nascer de novo, é porque nós já nascemos uma vez, mas já nascemos corrompido e separado de Deus. Então nós precisamos nascer de novo. E esse nascimento é o nascimento de João capítulo 3, o versículo 5, que está escrito: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nascer da água e nascer do Espírito é nascer espiritualmente. E isso só pode ser gerado em nós por intermédio do Espírito Santo de Deus, mediante a pregação da palavra. Quando eu ouço a palavra e quando eu recebo esta palavra, eu permito que a palavra entre na minha vida e comece a causar uma transformação. Por que eu tenho que nascer de novo? O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascido da carne é que nascemos nós dos nossos pais, pecadores. Nós também somos pecadores. O que estava nos nossos pais está em nós. A essência do nosso pai natural está em nós. A semelhança do nosso pai natural está em nós. Mas nós temos a semelhança do Pai Celestial. E nós precisamos da essência dele. E nós só recebemos a essência quando nós nascemos. Pois a natureza do Pai Celestial, do Pai Espiritual, é introduzida em nós. E nós passamos a ser uma pessoa diferente, com um caráter diferente, comportamento diferente, vida diferente, porque agora temos a essência não só dos pais naturais, carnais e pecadores, mas nós temos agora uma essência do Pai Celestial e Eterno. A natureza dele é introduzida em nós por intermédio do Espírito Santo de Deus, mediante a sua palavra, e nós passamos a ser habitação de Deus. É por isso que no capítulo 1, versículo 12 e 13 do Evangelho de João, ele diz: mas a todos quanto receberam, Deus-lhe o poder de serem feitos filho de Deus. Então, através do novo nascimento, é que o homem recebe o poder de ser feito filho de Deus. Logo nós entendemos, se a pessoa ouve a palavra de Deus e não recebe a palavra de Deus, logo a pessoa não pode ser filho de Deus, vai continuar sendo criatura de Deus. Por isso a importância de entender esse princípio, esse fundamento, a doutrina do novo nascimento, que nos capacita novamente a sermos filho de Deus e a sermos regenerados a partir do novo nascimento, a imagem, semelhança de Deus, que vai sendo gerado em nós até o último dia, onde o nosso corpo será glorificado. E nós seremos semelhantes a Jesus Cristo, em um plano espiritual, sem pecado, sem dor e sem sofrimento. Então é importante nós entender tudo isso, para nós entender um pouco sobre a vida de Jesus e como ele se dedicava ao seu relacionamento com o Pai, que é o que nós lemos lá no capítulo 6, o versículo 12. Eu dei toda essa volta aqui para nós entender a comunhão que o Filho tinha com o Pai. Jesus, homem. Muitas pessoas confundem a natureza humana de Jesus e a natureza divina de Jesus. As pessoas muitas vezes se perguntam: mas se Jesus era Deus, como que ele orava ao Pai? E Deus estava no céu e Jesus estava na terra. Mas se Jesus é Deus, por que Jesus não sabe o dia da sua vinda?
Mas se Jesus é Deus, por que ele falou, ele mesmo falou que o Pai é maior do que ele? Lembrando que Jesus, ele é divino e 100% humano, e essas duas naturezas não se misturam. Jesus, ele tem a mesma essência do Pai. O que caracteriza Jesus como Deus não é Jesus ter o nome Deus. O que caracteriza o Espírito Santo ser Deus não é o Espírito Santo ter o nome Deus, mas sim os atributos. Deus é eterno, Jesus é eterno, o Espírito Santo é eterno. Deus é onisciente, Jesus é onisciente, o Espírito Santo é onisciente. Eles são de uma mesma substância, de uma mesma essência. Três pessoas diferentes. Glória a Deus por isso. Com funções diferentes. O Pai projetou a salvação, o Filho executou a salvação e agora o Espírito Santo testifica, ou melhor dizendo, testemunha no coração do homem dessa verdade. É por isso que o Evangelho é diferenciado de tudo que existe na Terra. O Evangelho não é uma religião, pois religião é o homem tentando chegar a Deus. Evangelho é Deus vindo até o homem. Por quê, Marcelo? Porque é impossível o homem chegar a Deus na sua condição pecaminosa, pois foi isso que levou o homem a ser banido da presença de Deus. Mas Deus providenciou um resgate. O próprio Deus descendo a criatura, como ele descia lá no Éden. Observe isso. Deus descia no Éden todos os dias e se comunicava com Adão. Como é que você está, Adão? Como foi seu dia? Como é que você está, Eva? Imagina esse relacionamento. Não era Adão que subia, era Deus que descia. Tempos futuros, Deus desce de novo, através da pessoa de Jesus Cristo, glória a Deus, para poder resgatar você, para poder me resgatar, porque uma vez que nós estávamos aprisionados dentro de nós, pois a prisão não é externa, a prisão é interna. Todos aqueles que estão sem Cristo, que não nasceu, ainda não é filho de Deus, continua como criatura, está preso em si mesmo, na sua própria natureza caída. Pois o pecado, diz a Bíblia, capítulo 5, verso 22 de Provérbios, que é como as cordas que nos prende, é uma prisão. É como pessoas que estão encarceradas neste momento. Pessoas estão soltas, vivendo as suas vidas, mas se está sem Cristo, está preso. Está preso. Precisa nascer de novo. E um dos princípios que Jesus mais nos ensinou como filho de Deus foi uma vida de oração. É aqui onde nós começamos. E aconteceu naqueles dias, subiu ao monte a orar. E passou a noite em oração. Jesus tinha o hábito de orar sem cessar, de orar constantemente. Jesus, tudo que ia fazer, sendo ele homem, limitado da sua glória, mas não dos seus atributos. Jesus foi limitado da sua glória, porque em Filipenses capítulo 2, o versículo 6, 7, 8 e 9, fala que ele despiu-se, esvaziou-se da sua glória, e não teve por usurpação ser igual a Deus, sendo Deus. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele tomou a forma humana, se fazendo homem, servo, para poder se colocar como um ser humano comum, que tem vida, que tem sangue, que chora, que sente frio, que precisava comer, sendo um de nós. É por isso que o Verbo se fez carne. Porque havia uma dívida impagável do homem. Quem fez a dívida foi o homem. E quem tinha que pagar a dívida do pecado era o homem. Mas o homem não tinha condição de pagar a dívida
para Deus, que foi a dívida da ofensa do pecado. Por que o homem não tinha como pagar? Porque o homem é pecador. Então ele não tem como pagar. Para pagar a dívida, tinha que ser alguém sem pecado. E não tem ninguém sem pecado na terra. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Pelo homem ter o pecado no mundo e pelo pecado da morte, assim a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram, ou seja, toda a humanidade está corrompida, caída. Então Deus precisa de alguém, o homem ele necessita de um salvador, de um resgatador, e Deus envia seu filho, perfeito. Sendo ele Deus, nasceu perfeito. Foi gerado perfeito, de uma maneira exclusiva, onde a semente do homem, que é o que gera filho, é cortada e deixada de lado, e o Espírito de Deus gera Jesus Cristo, um corpo humano, no ventre de uma virgem, e ali nasce o Salvador, como eu e como você. No entanto, gerado de uma maneira diferente, perfeito, e sendo ele homem, e sendo ele Deus, para nos resgatar do poder do pecado. É por isso que ele se fez homem, para assumir a nossa dívida, por causa da paixão da morte, conforme está escrito em Hebreus capítulo 2, versículo 8 e 9, você pode ler lá depois. Então Jesus, uma das coisas que ele nos ensina como homem, como filho, é ter uma vida de oração. Jesus orou a noite toda para poder fazer a escolha dos seus discípulos. Jesus não fazia nada sem orar. Jesus não fazia nada sem buscar o direcionamento de Deus por intermédio do Espírito de Deus. Olha que interessante o que Jesus ele fala aqui no capítulo 14 do Evangelho de João, glória a Deus, o versículo 26, ele diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Olha só que tremendo. O Espírito Santo, uma das funções dele é nos ensinar. Ensinar o que, Marcelo? A vontade de Deus. A função dele é nos guiar. É como uma pessoa que pega na sua mão, sabe a pessoa que é cego, que está passando na rua, a pessoa vai lá, pega no ombro de outra pessoa, coloca a mão no ombro e passa, vai guiando. Pois é, isso é uma das muitas funções do Espírito Santo, é nos guiar na nossa caminhada em Cristo na terra, para a gente não ir por caminhos perdidos, para a gente não andar por becos escuros, para a gente não tomar atalhos. Ele vai nos conduzindo. Ele também nos ensina, como um professor na escola nos ensinou em outro momento. Ele é um professor. Mas isso funciona quando nós buscamos em oração. Jesus, para fazer uma escolha do seu discípulo, e era uma escolha muito grande e importante, ele passa a noite em oração. É através da oração que nós construímos a comunicação. Não se há comunicação entre duas pessoas que não conversam. O meio de nós se comunicar com Deus é através de falar, de conversar. Nós tirar tempos para isso. E por que, Marcelo, é tão importante nós orarmos a Deus? Você já parou para perguntar por que a Bíblia nos ensina que devemos orar? E não somente nos ensina que devemos orar, mas como está escrito
em 1 Tessalonicenses 5:17, orai sem cessar. Esse orar sem cessar é orar interrupto, ou seja, sem interrupção. Não é só o momento em que nós oramos de joelhos, ou quando estamos dentro de casa. Mas o que Paulo está trazendo ali é algo profundo para nós entender o poder da oração e a necessidade que temos dela. Porque através da oração nós construímos uma intimidade. Isso mesmo. Através do relacionamento, conversas, eu falo, a outra pessoa fala. Eu falo alguma coisa, a outra pessoa fala outra coisa. Então é a via de mão dupla, é um diálogo. Então com isso se constrói uma intimidade. Ninguém conhece uma pessoa de uma hora para outra. Mas tem um primeiro encontro, segundo encontro, terceiro encontro, daqui a pouco a gente está na casa da pessoa, chega lá, senta no sofá, mas vai passando o tempo, vai conversando e as intimidades vão aumentando. Daqui a pouco na casa daquela pessoa que a gente tinha acesso somente à sala, daqui a pouco a gente já está na cozinha, já está no quarto e já está íntimo. Por que isso aconteceu? Por causa do diálogo, do relacionamento. Foi construído através do relacionamento uma intimidade. É isso que a oração faz conosco. Nós construímos uma ponte para intimidade. E a necessidade de nós termos isso, essa ponte que é construída diariamente através de uma busca contínua de oração, Jesus como homem, ele sentia a necessidade disso, porque ele está aqui atuando como homem. Ele precisa do direcionamento do Pai, sendo ele filho. Ele precisa que o Pai faça a escolha e ele entenda a escolha que o Pai fez para que ele realize isso. Então, como que vai acontecer isso? Através de uma vida profunda de oração. O homem, quando ele peca, é cortado, não vou usar aqui uma metáfora, o cordão umbilical. Imagina que o homem estava conectado, como um bebê está conectado no ventre da mãe, antes do cordão umbilical ser cortado. O bebê, ele é alimentado por aquele cordão umbilical. Então há uma ligação direta do bebê com a mãe, da mãe com o bebê. Quando o homem ele peca, é como se aquele cordão umbilical fosse cortado. A criança, quando eu corto o cordão umbilical, ela entra em um ciclo novo da vida. Ela não está mais no ventre da mãe, na barriga da mãe, está fora. Cordão umbilical foi cortado. Não deixou de ser filho, mas o cordão umbilical foi cortado. Entra em outro ciclo e num novo relacionamento com a mãe. Isso aconteceu com o homem. O cordão umbilical foi cortado. O homem entrou num novo ciclo, o ciclo do pecado. E o homem ele perdeu a visão espiritual. Aquilo que ele via, ele passou a não ver mais. E aquilo que ele não via, ele passou a ver. Os seus olhos se abriram para ver o que ele não via antes. E seus olhos se fecharam para não ver o que ele via antes. Ele sai de uma dimensão espiritual e entra numa dimensão natural. O acesso ao mundo espiritual foi cortado. Então, ele não tem mais esse acesso. Quando Jesus vem, há essa ligação novamente de Deus com o homem na terra, através de Jesus. Há uma reconexão através da reconciliação. No entanto, nós estamos num processo rumo à eternidade, que será quando nós vamos viver num plano eterno e espiritual para sempre, como era antes. Mas até chegar lá, nós estamos limitados ainda pelo nosso corpo, mesmo sendo filhos de Deus, nascidos em Cristo Jesus.
Nós não temos o acesso espiritual como nós tínhamos outra hora de conversar com Deus face a face, vendo o próprio Deus diante de nós, uma vez que o homem era figura espiritual e Deus, sendo espírito, ele é espiritual. Essa conexão foi cortada, mas ela foi religada através de Jesus. Então, essa comunicação ela se torna intensa através da comunicação pela oração. É igual você pegar seu WhatsApp e você ligar para alguém e aquela pessoa começar a te coordenar para você chegar em determinado endereço. Pelo WhatsApp, através da mensagem. Você não está vendo aquela pessoa, mas aquela pessoa está dando coordenada para você. Vai por aqui, vai para a rua tal, você vai chegar em endereço tal. É assim que o homem na terra vive hoje com o Senhor, através da obra de Jesus Cristo. Há uma limitação. E é por isso que nós precisamos dessa comunicação profunda através da oração. Porque enquanto mais intensidade na busca de oração, mais poder de Deus através da intimidade. Porque com a oração nós alcançamos intimidade. É intimidade que nós construímos com a oração. Porque a oração você está falando. E quando você conversa com as pessoas, você gera intimidade. Então é isso que a oração faz, nos dá intimidade com Deus. É por isso a importância da oração sem cessar. É por isso a importância de orar, porque a gente não vê o que vai acontecer daqui a 2 minutos. A gente não vê alguns passos diante dos nossos olhos. Mas o mundo espiritual é eterno. Deus já sabe tudo o que vai acontecer. Então nessa conexão, Deus vai nos conduzindo, vai para cá. Vai para lá, não toma essa decisão, não faz isso agora, faz isso. E como a gente vai ouvir essas informações? Através da comunicação. Porque Deus está em nós, está ligado a nós, através do seu Filho, por intermédio do Espírito de Deus que habita em nós. Por isso, a importância da oração. E quanto mais você ora, mais intimidade você tem. Enquanto mais você ora, mais poder e graça de Deus nós temos. Mais transformados seremos. Teremos mais dificuldade de pecar contra o nosso Deus. Enquanto menos intimidade, mais facilidade para pecar. Enquanto menos intimidade, mais facilidade para se desviar. Ficamos insensíveis. Passamos a desobedecer, porque a nossa natureza nos governa, a natureza velha. Quando entregamos a vida para Cristo, recebemos uma nova natureza, a natureza de Deus. Os atributos, os frutos comunicáveis de Deus, o amor de Deus, a paz de Deus, a paciência de Deus, o gozo de Deus, o domínio próprio, a mansidão de Deus, é os frutos do Espírito. Mas o crescimento de tudo isso se dá através de uma intimidade, através da oração. Por isso Jesus nos ensina o poder da oração e como ele orava constantemente, noites e noites, para que o Pai viesse o conduzir nas suas decisões. Uma vez que ele era filho, ele se submetia ao Pai. Fica essa mensagem. Se somos filhos de Deus, nós nos submetemos a Ele, como nosso Senhor Jesus, como filho, nos deixou o exemplo para que possamos seguir. Oremos. Pai, em nome de Jesus, apresento nas mãos do Senhor a vida, Senhor, da tia Raimunda, a vida da Érica Matos. Que Deus, o Senhor da glória, venha visitar o nosso irmão Edson, está aqui ainda, o Jefferson. Que o Senhor venha estender as mãos do Senhor sobre a vida dos meus irmãos e irmãs. O Senhor conhece a necessidade de cada um deles, as suas limitações, as suas fraquezas, mas o Senhor é fiel, o Senhor é generoso, é bondoso, é um Deus compassivo, é um Deus que está disposto a nos perdoar.
misericordioso o Senhor é. Tenha misericórdia de nós, Pai. Abençoa a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Fortaleça a sua vida espiritual. Fortaleça, meu Deus, o seu interior. Dar ânimo, direcionamento. Que o Senhor conceda-lhe graça. Em nome de Jesus. Sustenta nas suas mãos e abençoa poderosamente a vida de cada um deles. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Se assim o Senhor nos permitir, na próxima quarta-feira estaremos de volta. Fica na paz.